Ora, para avançar nesta discussão e torná-la um pouco mais concreta, vamos então começar a construir um data path que implemente um pipeline com 5 estágios, tal como tínhamos proposto anteriormente, e que suporte o mesmo subconjunto de instruções que já consideramos anteriormente para os data paths estudados single cycle e multicycle. Relembrando rapidamente, as instruções que são suportadas neste contexto são instruções de acesso à memória, mais especificamente o load word e a store word, um subconjunto das instruções tipo R, o add, sub, and, or e set if less than, as instruções imediatas add e set if less than immediate e finalmente o branch if equal. Iremos depois, na fase final, introduzir também, até porque não acrescenta grande complexidade, uma instrução tipo J, portanto, a instrução de jump, tipicamente. A primeira coisa a fazer, até porque isso é importante para perceber qual é o aumento do ganho de eficiência que se consegue com esta solução, é comparar os tempos que são necessários para a execução deste conjunto de instruções num datapath single cycle, que foi a primeira versão que encontramos, e agora neste datapath pipeline. Para isso, vamos tomar como referência um conjunto de tempos arbitrário de execução de cada uma das fases, quer no caso do single cycle, quer no caso do pipeline. A tabela que está aqui apresentada, no fundo, pretende precisamente definir um conjunto de tempos de referência que nós depois iremos usar no contexto dessa apreciação. Temos a identificação das várias instruções na primeira coluna, load word, store word, os vários tipos de instrução tipo R, que em princípio demoram o mesmo tempo de execução, as instruções de branch e as instruções imediatas ADD e SLTI. Para o efeito de cada um dos estágios, no caso particular do pipeline, vamos admitir que a leitura do código de instrução no contexto do estágio Instruction Fetch é de 2 nanosegundos, a leitura de um registro do nosso register file será na ordem de 1 nanosegundo, portanto metade do anterior. As operações efetuadas ao nível do estágio de execução na ALU serão de 2 nanosegundos. Em termos de acesso à memória, neste caso será um estágio que só será efetivamente utilizado pelo load word e store word. Vamos admitir que os tempos envolvidos, quer na operação de leitura, quer de escrita, são de 2 nanosegundos. E finalmente, no write back, admitamos que a escrita no registro destino, no nosso file register, que seja no load word, seja nas instruções tipo R, seja nas instruções imediatas, é de 1 nanosegundo. Para efeito da comparação que nos propomos fazer então, e de acordo com aquela tabela fornecida no slide anterior, teremos que admitir que para a solução single cycle vamos ajustar o período de relógio ao tempo necessário para executar a instrução mais lenta. E, portanto, na instrução single cycle, todas as instruções, como se recordam, são executadas num único ciclo de relógio e aquela cujo somatório dos vários elementos operacionais envolvidos é maior é a instrução load word. Ou seja, na solução single cycle, todas as instruções, independentemente de qual seja, e independentemente do tempo mínimo que poderiam durar, serão executadas em função do tempo do load word, que corresponderá a um valor de 8 nanosegundos. Temos 2 nanosegundos para fazer o instruction fetch, mais 1 para ler registros, portanto 3, mais 2 para fazer a operação de cálculo da ALU, 5, mais 2 para fazer a leitura da memória, 7, e 1 ainda para fazer a escrita do resultado no registro. E, portanto, um total de 8 nanosegundos. Isto será, portanto, o período do sinal de relógio que iremos usar em qualquer das instruções que serão executadas no datapath single cycle. Para verificarmos como comparar o tempo de execução de um trecho de código genérico por cada uma das soluções, portanto, pela versão com pipeline e pela versão sem pipeline, o que vamos fazer é observar o exemplo que é apresentado no slide seguinte. Tomando agora como referência as tabelas de tempos que vimos nos slides anteriores e admitindo que vamos executar uma sequência de instruções, no exemplo que está aqui presente são um total de 3, circunstancialmente são tudo load words, mas na prática poderiam ser quaisquer outra sequência de instruções.
E se admitirmos, por sua vez, que estamos a executar essas instruções num datapath single cycle, o que vai acontecer é que cada uma destas instruções irá demorar um tempo correspondente a um ciclo de relógio de 8 nanosegundos. Isto é verdade no caso do Old World, que era o pior caso em termos do modelo single cycle, em que estes 8 nanosegundos resultam de somatório dos atrasos de propagação em todos os elementos funcionais que são envolvidos na instrução. No caso da instrução ser distinta, eventualmente poderíamos concluir ou ter o processo de realização da instrução concluída antes deste período, mas por causa da instrução load word, o período do relógio teria que continuar a ser 8 nanosegundos. Neste exemplo, portanto, e para esse datapath, o tempo total para executar as 3 instruções em causa será 3 vezes o período, 3 vezes 8, e portanto um total de 24 nanosegundos. Por sua vez, se quisermos comparar este tempo com o tempo que seria necessário para realizar as mesmas 3 instruções num datapath com pipeline, aquilo que aconteceria seria algo semelhante ao que podemos agora ver neste outro diagrama temporal. Eu relembro que no eixo X temos o tempo, aqui no eixo Y temos a sequência de instruções e, do ponto de vista de pipeline, a identificação de cada um dos elementos em que é composto esse pipeline, portanto, cada um dos estágios. E o que vai acontecer neste caso é que, durante o primeiro ciclo relógio, correspondente a 2 nanosegundos, iremos fazer o instruction fetch da primeira instrução. Depois, ao passar ao segundo ciclo relógio, esta primeira instrução avança no pipeline para a leitura dos seus operandos e, simultaneamente com isso, a descodificação da instrução, enquanto em paralelo estará a ser feita a leitura do código da instrução da segunda destas instruções. No ciclo relógio seguinte, o processo continua e, portanto, a primeira instrução avança para o estágio EXE de execução, vai, neste caso, calcular na ALU um endereço. A segunda instrução estará no estágio de Instruction Decode, a fazer a leitura dos registros e descodificação da mesma, e nesta altura estaremos simultaneamente também a fazer a leitura da terceira instrução. E este processo continua e a conclusão da terceira instrução, que acontece neste instante, corresponderá a um tempo total que neste caso será 14 nanosegundos, que é significativamente inferior ao tempo de 24 nanosegundos para o caso do single cycle. Em todo caso, há também aqui um aspecto que convém realçar, que é, nós podemos observar que em alguns estágios, nomeadamente no estágio de Instruction Decode e no estágio de Write Back, o tempo necessário para concluir a operação feita nesse estágio é menor do que o período do relógio. O período do relógio, relembro, são os 2 nanosegundos. Contudo, uma vez mais, tal como aconteceria no single cycle se a instrução não fosse um load word, eu não posso apressar o tempo de execução nestes 2 estágios, uma vez que a frequência do relógio é igual para todos eles, naturalmente. E, portanto, significa que neste primeiro estágio, ao fim de metade do tempo, tenho, digamos, a leitura dos registros do meu register file feitos e tenho que esperar até à conclusão do tempo para poder avançar no pipeline com esta instrução. E, portanto, na prática significa que o tempo que será a minha referência do ponto de vista do sinal do relógio, portanto, o período, estará, de certa forma, determinado pelo tempo correspondente ao atraso de propagação do elemento operativo mais lento. E o elemento operativo mais lento, neste caso, é a ALU, que são 2 nanosegundos para efetuar operações, e são também os acessos à memória que, de acordo com a tabela anterior, eram também 2 nanosegundos. Uma das curiosidades do MIPS é que a concepção deste processador foi à partida, logo na altura em que foi desenhado o ISA respectivo, para ser implementado em pipeline. O próprio acrónimo MIPS deriva da expressão Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. É isto que resulta na expressão MIPS, que é no fundo a designação que nós usamos para o processador. Os aspectos fundamentais, em particular ao nível da arquitetura de 7 instruções, que têm que ser considerados para permitir uma implementação facilitada em pipeline, são alguns aspectos que nós já consideramos anteriormente, mas mais especificamente
por um lado, o facto de serem usadas instruções de comprimento fixo, todas as instruções ocupam 32 bits, como nós já sabemos, e isso permite na prática que o instruction fetch, a leitura da instrução na memória, e a descodificação, que são feitos, neste caso, no segundo estágio, podem na prática ocorrer em estágios imediatamente sucessivos, uma vez que a unidade de controle não tem que se preocupar com a dimensão da instrução descodificada. E, portanto, como o desenho da arquitetura já sabe que o pressuposto é que a instrução ocupa 32 bits, o instruction fetch lê 32 bits, a unidade de descodificação descodifica 32 bits e não há qualquer atraso posterior necessário pelo facto de termos instruções de comprimento variável. Há outro aspecto importante, que é o facto também de termos poucos formatos de instrução e, em particular, o facto destes formatos, com exceção do caso do J, fazerem referência aos registros a ler sempre nos mesmos campos. Portanto, o registro RS e RT, se tivermos que ler dois registros, ou o registro RS, quando queremos apenas usar um registro fonte, estão sempre nos mesmos bits das instruções. Isto permite, na prática, que os registros, que vão ser os meus operandos, possam ser lidos logo no segundo estágio, onde é feita a instruction decode, e, portanto, essa operação vai ocorrer ao mesmo tempo que a instrução está a ser descodificada pela unidade de controle. E, portanto, este é um outro aspecto que simplifica a complexidade do nosso pipeline. Há outro aspecto também importantíssimo, que é o facto da arquitetura MIPS ser uma arquitetura load store, ou seja, as referências à memória só aparecem, a memória neste caso de dados, digamos assim, só aparecem instruções que fazem transferência de informação. Não é possível, como sabem no MIPS, fazer, por exemplo, operações aritméticas em que um dos operandos é proveniente diretamente da memória. Os operandos têm que estar sempre residentes nos registros internos. E, portanto, isto permite, na prática, que o terceiro estágio, que é onde está a LU, possa ser usado para executar a instrução, no caso das instruções tipo R, por exemplo, ou aritméticas do tipo imediato, ou então para calcular o endereço de memória, no caso das instruções de load word e store word, o que permite na prática que o acesso à memória seja feito imediatamente a seguir. Portanto, uma vez mais, este facto de não haver instruções que operam diretamente sobre o conteúdo da memória liberta a necessidade de eu ter que previamente ler o conteúdo da memória de dados para poder fazer a operação. E, portanto, isso permite-me ter uma fase, um estágio de execução imediatamente seguida de um estágio de memória. Finalmente, o facto de os operandos em memória terem que estar alinhados é também um fator determinante na medida em que eu, desta forma, garanto que qualquer leitura ou escrita na memória pode ser efetuada num único estágio. E, portanto, como há um alinhamento e há um dimensionamento prévio nas operações efetuadas, eu não preciso de mais do que um estágio para fazer operações de leitura ou escrita de dados na memória. E, portanto, estes são, no fundo, o conjunto de elementos base que foram definidos por quem desenhou a arquitetura e que facilitam precisamente que a instanciação física, a implementação física, possa ser feita sobre um datapath em pipeline. Ora bem, uma das coisas que nós já tínhamos, de certa forma, inferido, em particular do facto de verificarmos que poderíamos ter problemas no nosso datapath se precisássemos de fazer simultaneamente acesso à memória para ler instruções e para ler ou escrever dados, resulta de que a solução pipeline do MIPS irá naturalmente ter uma base que será o modelo de Harvard, em que temos duas memórias separadas, uma para instruções e outra para dados, o que significa também que nós, na prática, podemos partir do modelo do Datapath Single Cycle, que tinha precisamente essas características, para poder chegar ao nosso modelo final com o pipeline. A implementação, nós já identificamos isso, é organizada por forma a que as 5 fases sequenciais em que são componidas as instruções correspondam aos 5 estágios em que nós vamos construir o pipeline, que são respectivamente o instruction fetch, são o instruction decode, portanto com a leitura simultânea do conteúdo dos registros, que são os nossos operandos, são também a fase de execução da operação ou o cálculo do endereço de memória, dependendo da instrução que está em causa,
A fase de acesso à memória externa, quando isso se justifica. Quando isso não se justifica, significa que a instrução passará por lá, mas não efetuará nenhum trabalho útil. E, finalmente, o último estágio, que é aquele que corresponde à escrita no registro de destino do resultado calculado ou lido da memória pela instrução em causa. Na solução que nós apresentamos no slide seguinte, e são aspectos já por uma questão de simplicidade, não inclui ainda a identificação dos sinais de controle, nem a respectiva unidade de controle. Depois acrescentaremos isso numa fase subsequente. Portanto, a ideia é começarmos por partir daquilo que é o nosso modelo de DataPath Single Cycle, deixando de parte a unidade de controle e os respectivos sinais, e ver como é que, a partir dessa base, podemos ir construir aquilo que é a solução pipeline. Obviamente ainda numa versão muito simplificada. Ora, então, o nosso ponto de partida, como tínhamos dito, será o nosso DataPath Single Cycle, no qual, como podemos ver, não estão presentes nem a unidade de controle, não estão também presentes os respectivos sinais de controle e já agora também não está o suporte para a execução da instrução de jump, que nós deixaremos ficar para últimas núpcias, como aliás já tínhamos feito no caso dos DataPath Single Cycle e Multicycle. E, portanto, temos, relembrando, temos duas instruções distintas, duas memórias distintas, uma memória destinada a armazenar instruções e uma memória destinada a armazenar dados. E, portanto, estamos perante o tal modelo de Harvard. Temos o nosso file register, naturalmente, com os tais 32 registros, onde podemos ler em paralelo dois registros, naturalmente também. Temos o extensor de sinal para transformar o campo imediato num conjunto de 32 bits com o mesmo valor. Os dois somadores, o primeiro para atualizar o valor do program count somando a constante 4 e o segundo para calcular o branch target address. O bloco da ALU é um elemento fundamental aqui, é aquele que é responsável pelas operações aritméticas e lógicas. A memória de dados, já tínhamos falado nela, e depois temos este último multiplexer que na prática permite reencaminhar para efeitos de escrita, na fase write-back, a informação que ou vem da memória ou vem da ALU. E, portanto, na prática isto já dá uma indicação de que haverá instruções que passarão na fase de acesso à memória, mas em que a informação é diretamente passada para o último estágio. E, portanto, nós partindo desta versão muito simples, digamos assim, podemos dividi-la, mesmo do ponto de vista espacial, naquilo que serão supostamente o ponto de partida dos nossos vários estágios. Portanto, se nós colocarmos aqui uma divisão, o que nós vamos ver é que este subconjunto de blocos funcionais são responsáveis, por um lado, pelo instruction fetch. O bloco aqui em baixo, o program counter colocará o seu valor na saída e irá à memória, no endereço respectivo, ler o código da instrução, que será disponibilizado neste pagamento, e simultaneamente, em paralelo, estará a fazer o cálculo do valor do PC mais 4 para ser atualizado. Temos depois uma segunda zona que corresponde ao Instruction Decode e ao Operand Fetch. O Instruction Decode, para isso teríamos de ter aqui a unidade de controle, não está, mas temos a parte do Operand Fetch, que corresponde na prática à leitura do conjunto de dois registros que resultam dos campos RS e RT provenientes do código de instrução. O terceiro estágio, como nós sabemos, é o estágio de execução. O estágio de execução envolve, neste caso, a ALU. Pode ser no contexto de instruções tipo R, instruções aritméticas imediatas ou, eventualmente, também nos branches, o branch if equal. E temos ainda a parte aritmética responsável por calcular o branch target address. A fase de acesso à memória corresponde ao nosso quarto estágio e que permitirá que as instruções load word e store word possam aceder para ler ou escrever o conteúdo de um determinado registro cujo endereço foi calculado no estágio anterior. No caso da instrução não ser load word ou store word, a informação será passada diretamente para o último estágio, que é o estágio de write back, do qual sairá a informação que irá ser escrita no registro destino desta nossa primeira versão base com pipeline da arquitetura do MIPS. O que é que apareceu aqui? O que apareceu aqui é um elemento fundamental que nós temos que introduzir para que o pipeline possa funcionar. O que acontece é que, como nós vamos ter numa solução de pipeline
5 estágios a funcionar em paralelo, significa que, ao contrário do que acontecia na solução single cycle, eu preciso que os dados que estão associados à operação efetuada num determinado estágio sejam os dados de uma determinada instrução. E, portanto, se eu estou a fazer o fetch de uma instrução aqui neste primeiro estágio, essa informação só será disponibilizada ao estágio seguinte na conclusão do ciclo de relógio. E, portanto, o que esta caixinha amarela aqui representa é um conjunto de registros que serão escritos com a informação que está colocada na sua entrada na transição ativa do sinal de relógio. E, portanto, na conclusão de um ciclo de relógio, a informação proveniente do instruction fetch será transferida para o estágio seguinte. Em simultâneo, a informação proveniente do estágio ID será escrita neste outro registro e será disponibilizado para o estágio seguinte, onde estará uma outra instrução a ser executada. E se repararmos, em cada ciclo de relógio, se eu começar agora no Instruction Fetch, se eu tiver aqui a leitura de uma determinada instrução, o código dessa instrução é passado no fim do ciclo de relógio para o segundo estágio. Na conclusão desse ciclo de relógio, os dados lidos são passados para o terceiro estágio, e, portanto, a mesma instrução estará agora no terceiro estágio. Iremos efetuar a operação na LU que for requerida. Na conclusão do ciclo de relógio, o resultado final será passado para o estágio do Data Memory. Podemos ou não ter um acesso à memória, já sabemos. E na conclusão do quarto ciclo de relógio, a informação ou proveniente da memória ou proveniente da operação feita na ALU será passada para este último estágio e isto que irá é disponibilizar na entrada do meu register file os dados que irão ser escritos no registro destino na conclusão do último ciclo de relógio. E, portanto, teremos aqui então um total de 5 ciclos de relógio para concluir a execução da instrução. Finalmente, não podemos ainda esquecer um aspecto fundamental de que, obviamente, tudo o que são elementos de estado, estamos a falar, por exemplo, do Program Counter, do nosso File Register, da memória externa, do ponto de vista das operações de escrita, e já agora também do conjunto de 4 grupos de registros que fazem a interface entre cada um dos estágios do pipeline, são elementos que carecem de um sinal de relógio. Portanto, agora o relógio foi aqui colocado de forma explícita. Cada um destes registros, e eu chamo já desde a atenção que a forma como vamos identificá-los é através de uma conjugação das siglas dos estágios que o registro interliga. Portanto, este primeiro registro será designado por IF/ID. IF é o estágio à sua esquerda, ID é o estágio à sua direita, onde está a saída. O segundo registro será o ID/EX, que interliga o estágio ID com o de execução. O terceiro registro será o EX/MEM. E, finalmente, o último será designado por M/WriteBack, ou WB, neste caso. Portanto, todos esses conjuntos de registros, todas as memórias que carecem de ser escritas, neste caso, a memória de dados, os file registers e ainda, no caso particular também, o program counter, terão um sinal de relógio que determinará o ritmo a que as operações irão acontecer no contexto do nosso data path, que, à parte da ausência que ainda aqui está da unidade de controle e do respectivo sinal de controle, começa neste momento a ganhar forma. Pegamos então nesta versão simplificada, a primeira versão simplificada de um data path com pipeline e vamos analisar o comportamento da execução de um conjunto de instruções no contexto específico desta primeira versão. Para isso, admitamos que temos um conjunto, uma sequência de instruções, um pequeno programa, que está aqui indicado nesta tabela, um load word, seguido de um add, seguido de um un, seguido de um sub e finalmente um store word. E o que vamos observar é precisamente a progressão, à imagem do que já tínhamos visto em slides anteriores, a progressão destas instruções ao longo do nosso pipeline e tentar começar por identificar quais são os potenciais problemas e como é que vamos resolvê-los no sentido de fazer evoluir este esquema para um esquema que garanta funcionalmente a execução do subset que nós consideramos, subset de instruções, consideramos para o efeito. E, portanto, no primeiro ciclo de relógio, estamos aqui a admitir, o que estaremos a fazer neste caso será a leitura ao nível do instruction fetch
da instrução loadWord $1 $2, que está aqui identificada. O Program Counter estará, obviamente, a providenciar o endereço de memória onde está armazenada essa instrução, e na conclusão desse primeiro ciclo relógio eu terei aqui neste barramento a entrada do registro IFID, o código dessa instrução, e terei também disponível à saída deste somador o valor de PC mais 4. Este valor PC mais 4 terá que ser passado para os estágios seguintes, uma vez que é, neste exemplo, apenas no estágio EXE que eu vou calcular o Branch Target Address. E como o Branch Target Address resulta da soma do PC mais 4 desta instrução, quando ela chegar lá, eu tenho que fazer avançar o PC mais 4 juntamente com a instrução ao longo do meu pipeline. Na conclusão do primeiro ciclo relógio, o que irá acontecer então é que o código da instrução e o valor do PC mais 4 serão armazenados no registro IFID e serão disponibilizados à saída para que a instrução loadWord $1 $2 possa proceder, neste caso particular, à leitura dos operandos envolvidos. E vamos ver exatamente o que acontece nesse instante correspondente à transição ativa do sinal de relógio. O que vai acontecer, portanto, é que o loadWord irá ser transferido para o estágio seguinte e com isso, simultaneamente, iremos começar a ler, fazer um instruction fetch da instrução add, que é exatamente o que estamos a ver aqui. Portanto, neste momento, a instrução add estará, durante um ciclo relógio, a ser lida da minha memória de instruções, o código respectivo, o PC estará mais uma vez a ser somado com a constante 4 para obter o endereço da instrução seguinte, e neste momento estaremos, para a primeira instrução, no loadWord, a fazer a leitura do registro $S do $2, peço desculpa, que corresponde ao campo RS, e já agora também do registro $1, sendo que, no entanto, este registro $1 depois não será útil, nem vai ser utilizado, porque o $1 neste contexto, nesta instrução, vai ser o registro destino, não vai ser o registro fonte. De qualquer maneira, o conteúdo atual do $1 será lido em qualquer caso. Na conclusão do segundo ciclo relógio, quer o $2, o conteúdo $2, quer o conteúdo $1, e já agora, porque isso é irrelevante e pode servir para qualquer outra instrução, na prática, neste estágio nós ainda estamos a descodificar a instrução, o valor dos 16 bits menos significativos, no caso diz ser uma instrução com um campo imediato, que é exatamente o caso, porque temos aqui o offset 0, vai ser estendido para 32 bits. E o segundo registro, o IDX, vai ter então na entrada o PC mais 4, que foi calculado em IF quando estava lá a instrução $1 $2. Vou ter também o conteúdo do registro $2, o conteúdo do registro $1 e o valor estendido para 32 bits do campo imediato, neste caso é o offset 0, para todos os efeitos práticos. Estes 4 valores de 32 bits irão ser, na transição ativa do sinal de relógio, escritos no registro IDX e disponibilizados no estágio seguinte, e portanto esta instrução passará para o estágio de execução. Simultaneamente, a informação correspondente à instrução de soma será transferida para o estágio de Instruction Decode e da leitura dos operandos, e também, ao mesmo tempo, entrará neste pipeline a próxima instrução, que será a instrução AND. Isso acontece, então, na próxima transição ativa do sinal de relógio, como podemos ver a seguir. Aqui já então aconteceu essa transição ativa do sinal de relógio, a informação que tinha sido obtido no estágio anterior relativamente ao loadWord está agora no estágio EX, e portanto eu tenho aqui disponível o conteúdo do registro $2 na entrada A da minha ALU. Terei também disponível o conteúdo do offset, uma vez que isto é uma instrução que vai calcular aqui um endereço, e portanto faltam os sinais de controle, mas neste momento não estamos preocupados com isso, iremos ter aqui esse valor, e obviamente a nossa ALU será usada para fazer uma soma, que irá somar o conteúdo do registro $2 com a constante 0 e dessa forma obter aqui um endereço. Ao mesmo tempo, em paralelo, estamos a calcular um Branch Target Address, sendo que este Branch Target Address só é útil, ou só seria útil, se estivéssemos perante uma instrução de branch condicional, o que não é o caso. De qualquer forma, o facto de calcularmos um Branch Target Address também não penaliza, do ponto de vista da eficiência do sistema. Já temos cá os recursos e, portanto, não há nada que impeça que isso aconteça. Em paralelo com isto, no estágio
de Instruction Decode, estamos a ler o conteúdo do registro 4 e o conteúdo do registro 4 duas vezes e, portanto, o conteúdo desse registro aparecerá nestes dois valores. Nesta ligação aqui teremos o valor do PC mais 4 relativamente ao endereço onde estava o web. Portanto, na realidade, vai ser o valor que estará aqui à frente menos 4. Mais 4, peço desculpa, portanto, porque esta é a instrução que vem atrás, na sequência, e estaremos também na parte do Instruction Fetch a ler a terceira instrução, neste caso será uma instrução AND, e a calcular o endereço do PC mais 4 respectivo. Com a conclusão de mais um ciclo de relógio, agora todo este processo avança mais um estágio, e portanto o resultado ALU, que é o meu endereço, será transferido, guardado na saída do registro XMEM. Também teremos lá armazenado o valor, na entrada high data, o valor lido do registro $1. Ele não vai ser utilizado porque esta instrução irá ler a memória e não escrever. Mas de qualquer modo, ele vai aparecer aqui para todos os efeitos práticos. E depois a instrução add irá avançar para o estágio seguinte. O conteúdo dos registros 4 será transferido para este lado e, portanto, iremos fazer uma soma do conteúdo $4 com $4, que mais tarde irá ser guardado no registro $6. AND vai ser transferida a informação respectiva para o estágio de ID e a instrução SU, que é a próxima a entrar no pipeline, obviamente será lida no próximo ciclo de relógio. E, portanto, avancemos então mais um ciclo de relógio, ou seja, admitamos que houve uma transição ativa desse sinal e passamos a ter um cenário que será então o seguinte. O load word está agora no quarto estágio, portanto está um ciclo de relógio de ser concluído. Durante este ciclo relógio em curso estará a ser feita a leitura da memória a partir do endereço que foi calculado no ciclo relógio anterior, quando o load word estava em SXE. No estágio SXE, neste momento, temos uma operação tipo R, que está a somar o conteúdo do registro $4 com ele próprio, na prática, e o resultado dos dois ficará, que é, na prática, duas vezes $4 ficará aqui nesta saída. No estágio ID, estamos na prática a ler o conteúdo do $2 e $3, que são estes dois que estão aqui. Continua a fazer-se também a extensão dos 16 bits menos significativos. Para essa instrução, essa informação será passada para a frente, mas não vai ser usada. E no primeiro estágio estamos a ler a instrução SU. Avançando então, mais um ciclo de relógio. Vamos ter a situação em que o load word vai chegar ao último estágio do nosso pipeline. E, portanto, o load word finalmente, eu terei disponível aqui na saída deste mem_write_back o valor que foi lido da memória pela instrução load word e, portanto, eu já tenho agora o valor que foi lido da memória e que pode ser escrito no meu registro $1. Pronto. Todas as restantes instruções avançaram também elas próprias para o estágio seguinte. A instrução add, que calculou duas vezes o valor de $4, tem esse valor disponível aqui. Não vai ser utilizado durante este ciclo de relógio, ele vai ser pura e simplesmente disponibilizado na entrada do registro mem_write_back para depois ser transferido no próximo ciclo de relógio para o write_back e ser escrito no registro de destino. Na instrução SU estaremos a fazer a leitura dos registros. Aqui estamos a fazer uma operação de AND ao nível da ALU e estamos neste caso a ler a última da sequência de instruções que estamos aqui a considerar ao nível do estágio Instruction Fetch. Isto coloca-nos, no entanto, aqui uma questão curiosa e que é a seguinte. Para a instrução load word, que é a instrução que está nesta fase no estágio write_back, ou seja, a instrução que está a ser concluída, e essa conclusão corresponde a ler o valor que foi lido da memória e escrevê-lo no registro $1. O valor lido da memória estará disponível aqui na saída do multiplexer, tudo bem, será encaminhado para o file register no barramento de dados, e portanto os dados lidos da memória estarão disponíveis aqui, mas a questão que se coloca é qual é o registro selecionado para a escrita desse valor. Porque o valor desse registro é o valor que está no barramento de endereços de escrita. Ora, neste esquema que nós temos aqui montados, o valor que está no barramento de endereços de escrita é o valor que está neste conjunto de bits que corresponde ao campo RD. E, portanto, o campo RD, no caso da instrução que está neste momento em ID, seria o $3.
No modelo que nós estamos aqui a considerar, significa que o valor lido da memória não seria escrito no registro $1, mas iria ser escrito no registro $3, que é o campo que identifica aqui o registro de destino da instrução que está a passar por este estágio. E, portanto, obviamente que isso significa que estamos perante aqui um problema e teremos que encontrar uma solução, e a solução passa necessariamente por não utilizar diretamente, a partir do código da instrução que está neste estágio, a identificação do registro de destino, mas ir buscar essa informação à instrução que efetivamente vai escrever esse valor. E a instrução que efetivamente vai escrever esse valor é a instrução que está neste momento no write-back. E, portanto, o que vamos ver na prática é qual é a alteração que teremos que fazer a esta nossa primeira versão do DataPath para resolvermos este primeiro problema que acabou de ser identificado. Então, para resolvermos o problema de que o registro destino tem que ser aquele que é identificado na instrução que vai escrever no file register, o registro destino, em teoria, neste caso, em teoria, na prática, terá que ser o registro $1, mas isso significa que a informação deste registro tem que acompanhar a progressão da instrução ao longo de todo o pipeline. E depois há ainda uma outra questão. No caso da instrução load word, o registro destino está identificado no campo RT, como sabemos, porque o load word é uma instrução tipo I. Mas também sabemos que há instruções, nomeadamente as instruções tipo R, em que o registro de destino não é identificado pelo campo RT, mas é identificado pelo campo RD. E, portanto, se eu aqui, em vez de um load word, tivesse a próxima instrução, que seria o add $6, $4, $4, a identificação do registro de destino seria proveniente do campo RD desta instrução, enquanto que a que está aqui neste momento tem a identificação do registro de destino no campo RT. Como é que fazemos então para resolver essa questão? Quando cada uma destas instruções passa no estágio de Instruction Decode, os campos correspondentes ao RT e ao RD, que são as duas fontes possíveis que serão utilizadas para identificar o registro onde vou escrever, têm que também ser, ou têm que progredir ao longo do pipeline. E, portanto, eu também terei que passar, através do registro IDX, a informação do registro potencialmente destino, chamado RT, ou do registro potencialmente destino, chamado RD, que eu ainda não sei neste estágio qual deles vai ser utilizado, porque eu ainda estou a fazer a descodificação da instrução. E, portanto, só no próximo estágio é que eu poderei saber se vai ser o RT ou vai ser o RD a ser utilizado como registro de destino. Na prática, eu resolvo isso fazendo o seguinte, que é, eu transfiro a informação destes 5 bits do RT e dos 5 bits do RD para o estágio seguinte. Neste estágio seguinte, eu já tenho a informação, ou terei a informação da unidade de controle sobre qual destes dois será identificado como registro de destino, se é o RT ou o RD, e, portanto, eu posso ter aqui um multiplexer e, a partir do sinal que foi proveniente da unidade de controle, selecionar qual deles será o meu registro de destino, que aqui está identificado por RDD, e depois, ao progredir no meu pipeline, eu irei fazer avançar o RDD juntamente com a instrução, de tal maneira que quando a instrução chega a write-back, eu tenho aqui a informação nos 5 bits de qual é o registro onde quero escrever. E agora, pura e simplesmente, o que eu vou fazer é acompanhar a informação, os dados, com o endereço, que são os 5 bits, levar o endereço ao barramento de endereços do meu file register e levar os dados ao barramento de dados do meu file register, e desta forma eu identifico qual é o registro onde quero escrever e quais são os dados que quero escrever nesse registro. Portanto, quando o load word passou, recapitulando, quando o load word passou aqui no meu estágio Instruction Decode, eu li os campos RT e RD. O RD na prática não existe, mas são 5 bits, é o que está lá. Vou a fazer avançar esses dois valores para o estágio seguinte com o load word. Aqui eu já sei que é um load word e, portanto, eu sei que é o RT que será o meu registro destino e, portanto, este RT será colocado na entrada do registro SXMEM. Quando o load word passa para o estágio de memória, o registro destino será, neste caso, o $1, que vem do RT, e finalmente, quando o load word chega ao estágio final, eu tenho aqui a identificação desse registro, o $1, para saber exatamente onde é que vou escrever a informação que acabei de ler da minha memória.
E desta forma, o problema que identificamos no slide anterior fica resolvido. Fizemos evoluir, aumentando um bocadinho a complexidade, o nosso datapath, mas temos já agora uma solução que nos permite assegurar que a conclusão de todas as instruções que terminam escrevendo num registro do nosso file register funcionarão adequadamente.